Bem-vindo para mais uma aula de Nihongo usando o livro Nihongo Challenge. Vamos estudar sobre o Asuremono. Não se esquece, é sobre o vocabulário do livro Nihongo Challenge, hein? Vai ser o número 23, Nanajupeji. Vamos lá, o Asuremono. Eu não vou falar quem é Kyako nem quem é Ekin. Eu vou só seguir na ordem, tá legal? O Asuremono. Sumasen. Densha no naka ni kaban o wasurete shimatta desu ga. Sumasen. Densha no naka ni kaban o wasurete shimatta desu ga. Dona kaban desu ka? Dona kaban desu ka? Koro no kaban desu. Tashika ichiban ushiro no shario no iso no ue ni okimashita. Koro no kaban desu. Tashika ichiban ushiro no shario no iso no ue ni okimashita. Naka ni nani ga haitemasu ka? Naka ni nani ga haitemasu ka? Shinbun to hon to petobotoro no nomimono nado ga haiteimasu. Shinbun to hon to petobotoro no nomimono nado ga haiteimasu. Ja, sogu kakunin shite go renaku shimasu kara sukoshi omachi kudasai. Ja, sogu kakunin shite go renaku shimasu kara sukoshi omachi kudasai. Entendeu um pouquinho? Bom, só pelo desenho aqui dá pra ver que ela tava falando alguma coisa com alguém de algumas coisas. Ficou vago, né? Mas vamos traduzir. O Asuremono é o que a gente perde. Eu sei que o Asuremono vem do verbo asureru, né? Que é esquecer. Mas quando a gente fala o Asuremono, dá mais a nuance de perdidos. Por isso que o Asuremono é algo que você esqueceu em algum lugar, meio que perdeu. Nesse sentido, tá legal? Bom, sumimasen, você sabe o que é Densha no naka ni, dentro do trem. Kaban o wasurete shimatta desu ga. Ela estava falando que dentro do trem esqueceu a bolsa. Acabou esquecendo a bolsa. Aí ele fala, Dona kaban desu ka? Como é a bolsa? Koro no kaban desu. É uma bolsa preta. Tashika. Olha, lá na frente vai ter uma explicação, mas tashika é quando a pessoa não tem certeza. E tashika ni é quando a pessoa tem certeza. Tashika, então eu tô falando, eu acho, não é 100% certo. Ichiban ushiro no shario no iso no ue ni okimashita. Shario é vagão. Ichiban ushiro é o último vagão. Iso no ue, a cadeira, o banco, no ue ni okimashita. Então deixou em cima do banco. Naka ni nani ga haitemasu ka? O que tem dentro da bolsa? Ele pergunta isso só para ter certeza se a bolsa é da pessoa mesmo, tá legal? Shinbun, Shinbun você sabe que é jornal, Hon, livro, petobotoro é o nosso pet, pode ser a nossa garrafinha, qualquer coisa, alguma coisa de bebida, uma Coca-Cola, um café, que seja, né? Nomimono seria bebida, nado, por exemplo, que tal? Ga haiteimasu, tem lá dentro. Já, então, sogu kakunin shite. Já vou fazer o kakunin, vou lá verificar. Gorenaku shimasu kara sukoshi omachi kudasai. Gorenaku, esse go na verdade só para deixar polido. Ficou teinei. Teinei significa polido. Renaku, eu vou relatar, vou informar. Sukoshi, pouco, omachi kudasai, espere um pouquinho. Vamos lá, atarashi kotoba. Ekin seria o funcionário da estação. Tá vendo esse kanji de in ali no final? Geralmente ele dá a intenção, dá para entender que é funcionário. E o primeiro kanji é de eki, que é estação. O Asuremono, objetos esquecidos. Serve, né? O Asuremono o shinai you ni kyotsukete kudasai. O Asuremono o shinai you ni kyotsukete kudasai. Tome cuidado para não perder nada, não esquecer nada. É sempre bom. Tashika, ter certeza. Aí ali embaixo vai estar tashika ni. Realmente, tashika é quando você não tem certeza absoluta, você acha, sabe? Não é 100%, pode ser de 50% a 80%, mas não é certeza absoluta. Tashika ni é certeza absoluta, realmente. Sono jouhou wa tashika desu ka? Sono jouhou wa tashika desu ka? Essa informação é certeza? Tem certeza disso? Tashika ni anata no iken wa tadashi. Tashika ni anata no iken wa
tadashi. Realmente a sua opinião está correta. Chariot, vagão. Petobotoro, garrafa PET. Ficou melhor agora, hein? Tem razão. Petobotoro. Kakunin suru, verificar. Renraku suru, relatar, comunicar, reportar, informar. Reparou que tanto o kakunin e o renraku ele tem um suru, porque os dois são substantivos. Quando você pega um substantivo, nem todos dá para fazer isso, tá? Mas muitos substantivos no Nihongo, se você colocar o suru depois, ele vira um verbo, você consegue conjugar. Porque o suru ele é um verbo, então você consegue conjugar ele. Então, kakunin, verificar, suru, fazer. Fazer o kakunin, fazer a verificação. Renraku suru, comunicar. Se só colocar renraku, é comunicar. Suru, fazer a comunicação. Interessante você aprender um pouquinho desse substantivo barra verbo, que usa demais aqui no Nihon. Quase tudo não, mas muitos substantivos, se você colocar o suru depois, você consegue conjugar ele. Isso que é sugoi. Eu acho, tá? Que no português o substantivo quase nunca dá para conjugar. Eu acho, tá? Não tenho certeza disso não. Mas eu lembro que na época que eu estava estudando, eu fiquei nessa dúvida também. Como um substantivo se conjuga? É estranho, né? Renraku suru yoji ga attara keitai ni renraku o kudasai. Yoji ga attara keitai ni renraku o kudasai. Se você tiver algum compromisso, me informe pelo keitai, mande e-mail. O sugoi, né? Tipo, onde que eu trabalho, aí agora mudou o sagyocho. O sagyocho seria acima do líder, por exemplo. Que daí a gente pega o número dele, se você vai faltar, por exemplo, em vez de eu ligar para a minha empreiteira, que a empreiteira vai falar pro sagyocho, não, agora aqui já é direto, eu vou relatar direto pro sagyocho, olha, não vou hoje porque eu estou com dor de cabeça, por exemplo, ou então eu estou gripado, eu acordei ruim. Aí eu mando mensagem direto para ele pelo Line. Aqui no Japão, o japonês usa mais Line do que o WhatsApp. Aí a gente comunica direto para ele. Nesse caso, né? Yoji ga attara. Se tiver algum compromisso. No caso, a gente vai faltar por alguma necessidade. Vamos lá, mocho. Chichi kaigi ni hitsuyou na shoroi o ie ni wasurete kite shimatta n da. Kyū ni warui kedo kaisha made todokete kurenai ka? Shikata nai wa ne. 今から向かうわ。会議に必要な書類を家に忘れてきてしまったんだ。気分悪いけど、会社まで届けてくれないか？仕方ないわね。今から向かうわ。O pai, né, no caso aqui, esqueceu um documento muito importante para a reunião. E aí ele esqueceu em casa e falou, olha, eu sei que é ruim, né? Desculpa, né? Foi mal, mas você pode trazer até a fábrica, a empresa, no caso? Aí a filha falou, não tem jeito, né? Já tô indo aí levar. Hitsuyo, necessário. Hitsuyo na. Aí é um adjetivo mais um na. Shorui, documento. É legal você aprender o hitsuyo, tá? Hitsuyo. Não usa tanto, mas é importante. Eu sei que aqui tá necessário, mas hitsuyo também é importante. Literalmente, tá? Shorui usa bastante documento. Todokeru, entregar. É legal você aprender esse verbo também. Onimotsu o todoke ni kimashita. Onimotsu o todoke ni kimashita. Entregar encomenda. Nimotsu também é legal você aprender, tá legal? Ó, o todoke do lado vai ter ga todoku. Qual a diferença? Porque um é todoke e o outro é todoku. Tá legal? Aí não esquece. Um vai ser tadoshi, o outro vai ser jidoshi. E o que vai mudar muito vai ser a partícula que antecede o verbo. Por isso que muda bastante. Kyuni. É legal aprender isso, hein? Kyuni, de repente, do nada. Kyuni, densha ga tomata. Kyuni, densha ga tomata. O trem parou do nada, de repente. Mukau, seguir. Mukau, ele não é só seguir, mas em seguir uma direção, naquele sentido. Asu, Tokyo, o shupatsu shite, rondo e mukau. Asu, Tokyo, o shupatsu shite, rondo e mukau. Amanhã eu vou sair de Tóquio, né? Se você achar melhor falar Tóquio, mas pode falar Tóquio, não tem problema não, tá? E vou para Londres, na direção de Londres, no sentido de Londres.
Eu entendo muito Mukal também quando a gente, em vez de falar ikimasu nesse sentido, que eu vou pra lá, eu uso Mukal. Dá pra entender? Dá, mas ele é muito de kakikotoba, tá? Não é tanto de falar. Aí Mukal ele dá muito sentido que você está indo em direção para tal lugar, não no sentido que você só vai, mas está indo naquela direção. Mas ele é muito de kakikotoba na escrita, não tanto na parte da conversação. Por isso que talvez se você nunca ouviu essa palavra, esse verbo no caso, você vai falar, nossa, que diferente. Não se preocupe em aprender não, tá? Que não é tão útil, a não ser que você vai fazer o JLPT. Aí sim é legal você aprender. Vamos lá, Renshu. Kaku ni hairu kotoba o erande kudasai. Ichi, eki de ichiban oi wa kasada sou desu. Eki de ichiban oi wa kasada sou desu. Na estação de trem, eki de ichiban oi, o que tem mais? Kasa é guarda-chuva, parece sou desu. Então vamos lá, ficou meio vago aqui, mas vamos tentar preencher a lacuna ali. Ichi. O kimono é coisas que você deixa, onde você deixa um lugar. Nimotsu, bagagem, não. O asuremono, objetos esquecidos, coisas que a galera perdeu, esqueceu, deixou lá e acabou não voltando para pegar. E koaremono, coisas que são fáceis de quebrar. Então é o asuremono, coisas que são fáceis de esquecer. Niban, yubikyoku no hito wa mainichi tegami nado o kureru. Yobikyoku no Hito é a pessoa que trabalha na parte do correio. Mainichi, todos os dias. Tegami é carta. Nado, etc. Como, por exemplo, Kureru, que recebe. Ichi, todo o quê? Que recebe carta todo dia? Ni, oite, que deixa lá? Não. Sutete, que joga fora? Nem pensar, né? E hirote, que acha, que encontra algo que está meio que perdido? Então, kotai wa ichiban todoke. E repara bem, aqui a partícula é o todoke, tá? Se a partícula fosse ga, não poderia ser todoke, seria todoku. Mas o significado também daria outra coisa, não ia ficar legal não. San, mondai ga nai ka yoku kudasai. Mondai ga nai ka yoku kudasai. Bom, mondai é algum problema. Se não tem algum problema, yoku muito, kudasai, por favor. Ficou vago, vamos colocar alguma palavrinha aqui para ver se encaixa melhor. Tazonete, visitar ou perguntar, não. Kakuniste, fazer a verificação, se não tem nenhum problema, faça, né, tipo, aqui a mondai ga nai ka, yoku kakuniste kudasai. Se não tem algum problema, vai verificar, hein? Verifica bem bastante. Esse mesmo. Mitsukete, encontrar, não. E setsumei-shite, que é a explicação, também não. Se você reparar bem, setsumei também é um substantivo. Aí o shite, ele é o verbo suru, ele está conjugado, por isso que é um substantivo barra verbo. Mas kotai wa niban, é niban, hein? Kaku ni shite. Jishin no toki ni kazoku ni hoho o kimete okimashou. Jishin no toki ni kazoku ni hoho o kimete okimashou. Bom, aqui tá falando, quando tiver um dishin, vamos definir as regras, o jeito com a família. Vamos lá. O que? Ichi, shiraberu, pesquisar, não. Oshieru, ensinar, não. San, renaku suru, como se comunicar na época de dishin. Aqui, talvez, se você mora fora do Brasil, você não vai entender muito. Mas o problema é que no Japão, quando dá um dishin muito forte, as linhas de telefone que eles ficam congestionadas. Por quê? Porque todo mundo liga ao mesmo tempo. Aí fica congestionado. Mas hoje em dia, com mais internet, com vários meios de comunicação, por exemplo, Line, WhatsApp, o próprio Message, em vez só da ligação você consegue mandar mero, fica muito mais fácil. Quando eu cheguei no Japão em 2006, tinha só o mero do Keitai, porque naquele tempo não existia iPhone, não existia, era celularzinho normal, né, que digitava, aquele que abre, sabe? E aí sim, né, se acontecesse alguma coisa, você sempre ligava. Hoje em dia, né, mudou tanto, se der algum distin, você manda mensagem, você manda o áudio, e tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, então ficou mais fácil. Mas naquele tempo dava muito congestionamento nas ligações.
Por isso que aqui, talvez, se você não mora no Japão, ou se você chegou recentemente, você não vai entender, porque já chegou numa era que não vai congestionar tanto, por causa que a gente vai usar mais a internet, e não a parte da ligação, próprio DENPA, o sinal do celular. Essa é a diferença. Por isso que aqui vai ser Renaku, o modo de comunicar, que realmente é complicado. Quando dá dichinha, às vezes a sua família, você tá na fábrica, alguém tá na sua casa, e você não consegue se comunicar, então dá um certo desespero. Por isso que aqui já falou, vamos decidir um jeito de se comunicar. Vamos lá. Ni, dochira ga ii desu ka? Erande kudasai. Ekin, funcionário da estação. Shain, um funcionário, um CLT. Ni kikeba densha no anai o shite kureru. Ekin, shain, ni kikeba densha no anai o shite kureru. Bom, já expliquei. Ekin é um funcionário da estação. Shain é um funcionário, assim, sem muita explicação, seria um CLT. Não está falando da onde que ele é funcionário. Nikikeba, se perguntar, densha. Então você já ligou ali. Densha, trem com estação. Então vai ser densha, ekin, juntou. É isso mesmo. Então o kotai vai ser ekin. No anai. Anai é guiar, informar. Oshite kureru. Vamos lá. Ni, konomichi o eki ni mukatte totte aruku to migi ni yumikyoku ga arimasu. Kono michi o eki ni mukatte totte aruku to migi ni yumikyoku ga arimasu. Se você seguir nesse caminho, né, e depois passar da estação, aí tem mukatte e totte, aruku to, e se andar, migi, a direita, e o yumikyoku, o correio, vai ter um correio. Vamos lá. Porque aqui vai ser entre mukatte e seguir na direção da estação ou passar pela estação. A pessoa perguntou o endereço. Mas aqui vai ter um jeito mais fácil ainda de entender. Por que não pode ser totte? Porque ali é ni. Tinha que ser o. Tinha que ser a partícula o, totte. Como é ni, tá mandando... Ni já é uma partícula que dá nuance de direção. Mais o mukatte, que dá mais a nuance de direção, então juntou o útil ao agradável, é ele mesmo. Ni mukatte, não pode ser ni totte, que tem que ser a partícula o. Infelizmente, certas coisas a partícula manda bastante. Aí eu mesmo, sempre falo que partícula não é tão importante, principalmente quando você quer aprender Nihongo mais fácil, essa parte da comunicação, que o japonês vai entender mesmo se você errar na partícula. Mas, infelizmente, gramaticalmente falando, gramaticalmente na escrita, se você vai fazer o JLPT, a partir da partícula é importante porque ele vai mandar muito na resposta. Aí você pode acabar errando porque você vai entender o que quer dizer a frase, mas, infelizmente, a partícula, se estiver errada ali, talvez você vai errar a questão. Por isso que aqui, ó, ni, mukatte. Se fosse o, quem sabe poderia ser totte. Mas como é ni, certeza absoluta que é mukatte. Tá legal? San, kiyo ni isoide ame ga furi hajimeta. Kiyo ni isoide ame ga furi hajimeta. Kiyo ni, algo do nada. Algo que aconteceu, sabe, meio que do nada. De repente. Isoide, quando a pessoa fala, isoide, tipo, se apresse. Ame ga furi hajimeta. Ame é chuva. E furi hajimeta que começou a chover. Ou seja, começou do nada a chover ou falou, vai se apressa a chuva para chover? Não, né? Então você já sabe que do nada, de repente, começou a chover. A aula de hoje vai terminando por aqui. Espero bastante que tenham gostado. Se inscreve no canal para dar aquela ajuda. Comenta qualquer coisa. Eu vou ficar muito feliz de responder e de ler seu comentário. Tá legal? Nos vemos no próximo vídeo. Mata, né?